Muito bem, aquele abraço, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Mentes Pensantes. Hoje o nosso tema é sobrecarga cognitiva. Estaremos debatendo contigo, contando com a sua participação. Fique à vontade para comentar, para interagir com a gente, para mandar aí para os seus amigos, curta, compartilhe, fique à vontade para participar aqui do Mentes Pensantes. Olá, Pedro, seja bem-vindo a mais um podcast. Muito obrigado, Aislan. João, Deise, meus queridos amigos, é muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio. Deise, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Estamos aí para colaborar e contribuir. Quando a gente fala sobre carga cognitiva, eu só fico imaginando o tempo que a gente está perdendo no celular ali, que a gente quer ver as informações dos rios, daí um minutinho você vê uma coisa, daí a pouco já é outra, e a cabeça vai ficando louca, né? E a gente está viciado nisso. Daqui a pouco a gente estará falando se tem a ver, se não tem a ver, mas João, a tua opinião é sempre a opinião profissional aqui da mesa, então seja bem-vindo a esta contribuição aqui no podcast Mentes Pensantes. Muito obrigado, boa noite, pessoal. É muito bom, né, conseguir hoje novamente conversarmos a respeito de um assunto aqui que eu trouxe sobre a sobrecarga cognitiva, né, que é um tema um pouco novo para nós, justamente pensando na situação que a gente está vivendo atualmente, onde a evolução tomou uma proporção que nós, como seres humanos, não conseguimos alcançar, sabe, Aslan? Você fala em que sentido, João? Só para eu entender, como eu acabei falando ali, hoje eu entendo sobrecarga cognitiva, né? Eu já veio para mim sobrecarga de informação, que é hoje, por exemplo, o que as redes sociais, o que a internet te oferece. Por que as pessoas ficam um tempão na rede social hoje, né? Principalmente pegando o Instagram como exemplo. Por que o Reels é tão famoso? Por que gera tanta audiência? Porque são diversos temas em vídeos curtos, né? E daqui a pouco você está vendo um acidente, daqui a pouco você está vendo algo sobre política, daqui a pouco você está vendo algo sobre comida, e todas essas informações estão ali na tua cabeça e quando você vê, você ficou 2 horas no telefone. E isso me refiro à sobrecarga de informações, de conteúdo via internet. Como diferenciar aí, João? Sobrecarga cognitiva, esse excesso de informação, você se refere como internet, sem internet, a que especificamente falando para quem nos assiste entender? Perfeito. Eu acho que é interessante a gente explicar aqui o que é cognição, para a gente entender um pouco mais aprofundadamente o que esse tema nos traz. Os aspectos cognitivos são memória, atenção, concentração, raciocínio, planejamento. Tudo isso são aspectos da nossa subjetividade enquanto seres humanos. E a sobrecarga vem de encontro com essas funções cognitivas. Quanto tempo a gente passa prestando atenção em um determinado conteúdo, quantas informações a gente precisa adquirir em nossas memórias de aprendizagem, quanto a gente precisa raciocinar situações do dia a dia, de trabalho, que nos levam ao acúmulo de hiperinformações. Então, toda a sobrecarga é uma extrapolação dessas funções cognitivas que são naturais, só que de certa forma exageradas, onde a gente acaba perdendo a capacidade de controle enquanto seres humanos, justamente pela necessidade que a gente tem de alívio, de relaxamento com situações do dia a dia, né? Que a gente precisa dar uma relaxada e nem sempre a gente consegue. Eu até anotei aqui, uma sobrecarga de estímulos, né? A nossa geração ela é uma geração que, como nunca antes, ela é bombardeada de microestímulos. Então, um Reels de 30 segundos é onde eu mudo, eu finalizo 30 segundos e eu vou para um Reels totalmente diferente, com outras cores, com outro fundo musical, são microestímulos muito rápidos que vão para o meu cérebro. Então eu facilmente começo a me viciar naquilo, né? Então, além de uma questão de eu vou descansar, meu dia foi pesado, eu vou descansar e vou ali pro Instagram. Além disso, tem a questão dos microestímulos o tempo todo, as notificações, né? Igual, como hoje eu tive um dia muito cheio, eu falei, não vou deixar nem meu celular na mesa, porque senão eu vou ter as notificações ali, e são microestímulos, né? Então, todos esses aplicativos, inclusive, eles são produzidos para gerar hábitos em nós. Tem um livro, eu acabei esquecendo o nome do livro, onde mostra que os criadores de aplicativos criam os aplicativos para que eles possam fazer parte da nossa vida. Então, a notificação ela se torna parte da nossa vida.
né? Os microestímulos, eles se tornam parte e vão nos sobrecarregando aí de maneira exaustiva, né? Ô Deise, mas não fica aquela sensação assim que é querer saber um pouco de tudo e bem no fim não ficar sabendo de nada? Você não tem essa sensação que às vezes é isso, né? A gente fica sabendo um pouquinho de tudo, mas a fundo você não sabe absolutamente Sabe nada. um pouco de tudo, mas nada direito. É isso mesmo. Se você pegar um filme de, sei lá, 1990 e comparar as imagens desse filme com o filme atual, você vai ver a velocidade que os filmes atuais têm, né? Tanto Aqueles não passar a filmes imagem. históricos, Rei Arthur. Isso, então Nossa. assim, eram imagens lentas, as pessoas olhavam as paisagens, tipo, era tudo muito lento, agora é tudo muito rápido, sabe? Eles alegam que se não for assim, não chama atenção mais das pessoas. Não retém atenção. Justamente porque estamos acostumados a coisas rápidas, notícias rápidas, a assistir os reels rápidos, né? Mas eu acredito que isso acaba nos prejudicando, né, João? Você que é o especialista aí no tema. Aí é que tá, João. Então a gente quer saber, temos a raiz do problema, né? Que de fato vivemos num mundo aí sobrecarregado de informações o tempo todo. Mas e aí? Como tratar isso? O que fazer para se blindar um pouquinho? O que é interessante a gente olhar, quando a gente fala de sobrecarga cognitiva, logo nos vem à mente aquilo que mais nos sobrecarrega. E o tema nos faz lembrar primeiramente aqui do celular, dos aplicativos, né, que parece que anda competindo com a nossa atenção do dia a dia a todo momento. A sobrecarga cognitiva faz com que a gente pare para analisar todo o aspecto de timeline do desenvolvimento do ser humano. Isto é, ao longo da evolução do ser humano, o ser humano precisou se adaptar com diversos cenários, mas o ocorrido para a adaptação, ou seja, o ambiente, ele não mudava com tanta frequência. O ambiente demorava para mudar anos, décadas, séculos, e isso gerava um tempo para a adaptação do ser humano da época. Após a Revolução Industrial, principalmente agora, nesse momento que a gente vive, o ambiente muda drasticamente de um mês para o outro, de uma semana para outra. Então a gente tem muitos estímulos acontecendo rapidamente e pouco tempo de adaptação, onde nós não conseguimos estar pensando na evolução da espécie humana adaptados cognitivamente, num sentido neuropsicológico, para conseguir se adequar a toda essa velocidade de evolução da sociedade e tecnológica e do mundo. Então aqui é importante a gente tirar, quando a gente fala sobre carga cognitiva, somente ao estímulo do celular, mas é uma gama de estímulos que a gente tem. As necessidades de produção do trabalho, as necessidades de atenção à família, as necessidades de atenções sociais que a gente tem, e entre outras situações, né, que bem lá atrás nunca existiam. Respondendo a sua pergunta agora, Aislan, é importante nós todos tomarmos consciência daquilo que verdadeiramente importa para a gente fazer escolhas mais sábias. E toda escolha há necessidade de abrir mão de algo. Então, às vezes, eu preciso abrir mão de algo para fazer uma escolha que me poupe, que me resgate e que me dê a oportunidade de eu realmente viver uma vida plena naquela situação que eu estou passando. Enquanto você falava isso aí, cara, veio na minha cabeça uma palavrinha que se chama tédio, né? Quando se fala em sobrecarga cognitiva, me faz lembrar que as pessoas, elas não... Vamos colocar aqui, as pessoas estão fugindo do tédio, que o tédio é não fazer nada, eu não vou me expor a nenhum estímulo, eu vou ficar comigo mesmo, com os meus próprios pensamentos na minha cabeça. E isso gera um certo rebuliço nas pessoas, porque a todo momento, não só na internet, mas, por exemplo, uma outra palavra que veio aqui na minha cabeça foi a presença, né? Nós não estamos, muitas vezes, 100% presentes nos locais em que nós estamos ali. Tem algumas técnicas que ajudam, né, Pedro? Tipo, a meditação mesmo, no sentido de parar e respirar e prestar atenção no agora, né? Perfeito. Ajuda a ter a clareza que você precisa para e não deixa entender de o que é a ser prioridade. o tédio. O tédio. Meditar é viver no tédio. É eu ficar ali 10 minutos, me trancar em um quarto, no escuro muitas vezes, e tá ali. E experiência própria. Eu
quando eu faço isso, eu coloco despertar, porque você perde a noção do tempo, às vezes você não tem muito tempo. Você consegue concentração total? Na verdade, assim, o meditar para mim é o não fazer nada, entendeu? É deixar meus pensamentos virem, porque você não consegue não pensar nada. Eu acho meio que impossível, assim, na minha concepção. Mas é você colocar eles em ordem. Então, no começo, assim, quando eu comecei a fazer isso, aqueles 10 minutos pareciam 2 horas, sabe? Tipo, o tempo não passava. Depois você vai habituando. E o que esse hábito traz? Traz a clareza que você precisa para definir as prioridades, para tomar suas decisões, para você estar mais centrado no que você vai fazer durante o dia. Então, assim, são 10 minutos do teu dia que valem ouro, sabe? Isso. É uma forma de reordenar. E a falta disso, falando em reordenação, né, ou organização, leva a pessoa à patologia. Porque o corpo, a mente, vai clamar uma forma de desacelerar a pessoa. E às vezes isso é através da patologia, que se dá, por exemplo, por escolhas erradas que a pessoa toma devido ao fato dessa sobrecarga cognitiva, onde ela deixa de prestar atenção. Imagina uma pessoa que exerce uma função em uma situação extremamente estressante. Como que vai ser a capacidade cognitiva de atenção dela e raciocínio dela em outras determinadas situações? Como, por exemplo, profissionais que precisam dedicar horas e horas consecutivas de trabalhos intensos, fazendo, às vezes, plantões, né, ou migrando de um serviço ao outro. Isso gera um desgaste cognitivo a ponto de ser a melhor pessoa do mundo, mas ela vai errar, ela vai falhar. Às vezes a gente fala, né, poxa, é desnecessário ficar 2 horas ali no Instagram. Mas as pessoas ficam por algum motivo. E esse motivo é algum motivo interno. Ou elas querem fugir de algo desconfortável, ou elas não querem se expor, ou elas não querem resolver algo que precisa ser resolvido. Entende? E aí essa sobrecarga, né, e aqui a gente vai dar o exemplo do Instagram, por exemplo, é uma fuga. É uma forma de a pessoa sair da realidade. Porque existe uma grande diferença entre o mundo real e o mundo virtual, e o mundo digital. No mundo digital as coisas são muito mais rápidas do que no mundo real. E muitas pessoas vão para o mundo digital, isso se resume a jogos. Eu não sei se você, como psicólogo, já atendeu alguém que é viciado em jogos. Jogos que eu falo videogames. Comum. Né? Pois é. Por quê? Porque é uma fuga da realidade. Então a pessoa ela escolhe se sobrecarregar cognitivamente para fugir de algumas questões internas, de algumas questões emocionais. E às vezes entendeu? de outras sobrecargas, sabe? Por exemplo, estou sobrecarregado no trabalho, estou sobrecarregado no meu relacionamento, eu encontro uma outra situação que me leve a uma sobrecarga para eu fugir ou me esquivar de algumas responsabilidades, né? Isso, o próprio burnout mesmo, eu que fui bancário por muitos anos, o que é de gerentes e diretores bancários com burnout, cara, assim, é demais. Muitos pegam licença de 90 dias. Daisy foi bancária, né? Talvez você foi do Banco do Brasil, né? Sim. Há uma diferença entre o banco privado e o banco público, né? No sentido de metas, bancos privados eles são mais agressivos. Então, muita gente aí com burnout, né? Com essa sobrecarga de pressão, de entrega de resultado que a pessoa não tem limite. Né? E nesse lado a gente vai ter a oportunidade de estar conversando no próximo episódio, que vai linkar aí assuntos bem interessantes, como pessoas aí que... Os próximos temas aqui do podcast Mentes Pensantes. Cuidado, você pode estar vivendo de migalhas, você está vivendo ou apenas existindo. Tem um link direto com isso que o Pedro está falando. E consequências sobre decisões. Né? Você sempre nos acompanha toda quinta-feira, o episódio está disponível aqui nas redes sociais do Mangue Mídia para você. Gente, passou rapidão. Passou demais. Nosso tema de hoje é sobrecarga cognitiva. Vai ficando por aqui. Obrigado, Deise, João e Pedro. Até a próxima. Até mais, gente. Valeu. Até mais. Até.